pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Jesus Me Defenda. Eu sou a Renata e hoje eu estou aqui para entrevistar o nosso convidado muito especial, o Lauro. Obrigado pelo convite, Tudo a bem, satisfação Lauro? de estar aqui com vocês. Que bom, prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, é uma honra participar com vocês aqui. Então, Lauro, conta um pouco da sua história pra gente. Então, Renata, vou falar para vocês o início da minha carreira em 1984. Seguindo a ideia do meu irmão, que entrou na Polícia Militar de São Paulo em 1982. Eu entrei em 1984. Depois de 4 tentativas, né, fazendo exame, sendo reprovado, né, aí na 4ª vez eu me preparei um pouquinho mais, aí eu consegui passar, ser convocado, né, e aí eu fui chamado para fazer o curso de formação em Bauru, o famoso 4º BPMI, e iniciei o curso lá em 10/7/1984. E o interessante é que, para um lugar que eu não queria ir, acabei indo, que era a minha cidade, em Ferraz de Vasconcelos. Eu ainda falei lá pro pessoal, quando eu cheguei, falei, pelo amor de Deus, me manda para qualquer lugar, menos para minha cidade, né? E aí eu trabalhei um bom tempo tático móvel, né? Foi onde eu comecei mesmo a carreira assim mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais elevada, né? E como cabo eu fiquei 11 anos comandando tático, trabalhando à noite, né? Às vezes eu substituía sargento na função, mas aí eu vi os colegas deslanchando na carreira, né? Aí eu acordei, falei, peraí, não vou ficar aqui a vida toda assim, né? Aí eu fui lá, estudei um pouquinho a mais, aí eu prestei o concurso para sargento e passei, eu trabalhei no 13º Batalhão, que é a Avenida Rio Branco. E ali já tinha a famosa Cracolândia, mas não na situação que está hoje, né? E aí eu passei lá, fiz 2 anos e meio por lá, aí eu consegui voltar para o meu batalhão. E tinha um rapaz lá que foi interessante, que ele tinha trabalhado na rota, né? E ele trabalhou comigo, ele era do meu pelotão. E ele começou a me falar, me chama de, ô chefe Lauro, chefe Lauro, chefe Lauro. E esse chefe Lauro pegou. Até hoje, quando eu vou lá no batalhão ter a gente tem que resolver algum problema lá, passo lá para ver os amigos, né? Ô chefe Lauro, como é que tá? Vem aqui tomar um café. E não era sargento, né? Ou que nem o pessoal costuma chamar tenente, né? Não, é o chefe Lauro, né? Eu era o único. Eu achei interessante isso. E ficou aí até hoje, né? Chefe Lauro, né? Aí depois eu fui para a sede do batalhão, aí fui para trabalhar na Força Tática, né? Que inclusive, se vocês me permitirem, Sim. eu vim até a caráter fazer a propaganda, né? Eita, não abre aqui. Vamos aqui. Aí, ó. É onde eu trabalhava lá. Isso aqui era a nossa camiseta antes de entrar para trabalhar. A gente tinha um tempo para educação física, ler as ordens de serviço, né? Treinamento, né? E a gente usava essa camiseta preta aqui. E eu vim a caráter justamente para mostrar para vocês aqui. Aí foi na época que eu conheci minha esposa, a Shirley. Foi uma época que eu estava assim um pouco afastado, né, do evangelho. E eu me falei, não, eu preciso dar uma melhorada na minha vida, né? E o interessante é que um dia, quando eu estava na primeira companhia, eu conheci o pastor Jorge. Ele era policial militar e não sei por que cargas d'água aconteceu. Num dia só teve 3 policiais para vir dirigir para mim. E ele foi o último. Falei, só falta você agora, porque não tem mais ninguém. Falei, vamos lá. E eu afastado do evangelho, falando de Deus para ele. E ele só assim, né? Olhando pro lado. E ele era pastor. Falou, vai uma hora lá na igreja lá. Aí eu peguei e fui, conheci, a gente ficou amigo e a gente caminhou junto 14 anos na igreja. Aí depois teve uns outros problemas lá, que eu trabalhava interno, voltaram comigo à noite, porque é ruim, você estar acostumado num horário, né, de manhã, aí joga você assim para trabalhar à noite, quer dizer, o relógio biológico Muda tudo, né? não aguenta, né? E eu falei, tudo bem. Aí, quando eu conheci a Shirley, a gente namorou 1 ano praticamente, né? E casou. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo,
abriu uma igreja, uma congregação nossa em Bertioga, né? E como eu já estava andando um bom tempo lá com o pastor Jorge, né? Aí eu fui consagrado pastor, uma situação estranha, né? Policial e pastor, mas tudo bem. E nós fomos morar em Bertioga. Mas enfim, aí a gente não deu muito certo lá, a gente morou em Bertioga 1 ano, voltamos para Mogi, para Suzano, né? Aí depois nós voltei para a Força Tática e foi onde eu aposentei na Força Tática, trabalhando na rua, ou seja, eu puxei praticamente dos 30 anos que eu tenho de carreira, vamos dizer, 27 foram de rua, você entendeu? 27 trabalhando na rua, né? Coisa que é raro, né? Tem muita gente que trabalha 10, 15, 20 e já quer trabalhar interno para ficar mais sossegado, né? Eu fui ao contrário. Eu queria trabalhar na rua. Não me arrependo, não. Ô, Lauro, você falou agora há pouco acerca de que você estava desviado e falando de Deus. Sim. Conta pra gente como é que foi o seu conhecer a Deus na sua vida, desde a sua infância. Quando foi a sua experiência com Deus que você se viu assim, diante de uma necessidade de ter Deus na sua vida? Como é que começou isso? Então, né, foi uma situação até, a gente fala que é engraçada, né? Porque eu tive um cunhado e ele se converteu primeiro que eu, né? E ele falou, eu tô orando por você. E essa brincadeira passou, se eu não me engano, 7 anos. Que ele falava, tô orando por você. Você tinha quantos anos quando ele falava isso? 26 anos, mais ou menos. 26 anos. 26 anos. É. Então vamos voltar um pouquinho mais atrás. Você vem de família religiosa, como é que eram os seus pais? Desde de muito novo você já tinha alguma noção de Deus ou não? Não. É o famoso católico não protestante. Como é que é? Não praticante, perdão. Né? Fala que mas não pratica. Você entendeu? Aí... Então, eu sou católico, aquela, sabe... Aquela afirmativa, né? Mas qualquer dia eu vou lá. Aí um dia, sabe que quando dá aquele... Você sente um negócio no coração... E eu fui. Falei, eu vou lá para ver qual é que é. Lá onde? Na igreja. Na igreja? Comunidade Evangélica da Paz, em Ferraz e Vasconcelos. E o interessante é que eu acho que isso que acontece com todo mundo. A primeira vez que a pessoa vai, parece que alguém falou alguma coisa pro pastor da vida. E o pastor pega e faz aquele raio-x da sua vida, né? Aí eu tô sentado lá e passando a pregação, falei, alguém falou da minha vida para esse homem, porque não é possível, porque eu não conhecia ele não me conhecia, né? Aí tudo bem. Aí lá nessa igreja faz o apelo. Aí eu fui lá na frente e tudo mais, oraram por mim. Aí eu falei, legal, né? Aí fui no outro domingo, foi indo, passou 2 anos, 1 ano me batizei. Você entendeu? Aí eu fiquei nessa igreja, exatos 9 anos eu fiquei nessa igreja. Aí depois eu dei aquela afastada, né, que eu te falei. E o que te levou a afastar da igreja? Problemas familiares, conjugais, pessoais, tudo. Foi um furacão, né, pra te falar a verdade, né? Aí você fica, sabe, fala, acho que não tem nada a ver, então... Deus não te ajuda, Deus não me ajuda, sabe? Você começou a se decepcionar com Deus, de alguma forma. Como a gente costuma ver, né? Às vezes a pessoa quer muito de Deus e sabe, e espera muito de Deus, né? Não que Deus não esteja, né, agindo, mas acho que a pessoa quer muito mais, né? Aí foi quando eu já estava trabalhando em Suzano, né, já estava afastado, fazia uns dois anos, foi quando eu conheci o pastor Jorge, né? Aí que aconteceu essa situação de afastado e falando de Deus para ele, né? Mas essa história foi muito hilária. Aí ele falou, né, você sabia... Aí no final do serviço, tudo bem e tal, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor, mas legal você tentar me evangelizar. Aí eu falei, mas então eu vou lá na sua igreja lá fazer uma
uma visita qualquer dia. E aí peguei e fui. E aí, interessante que eu não tinha reparado. A igreja era do lado do batalhão. Minha igreja pequenininha. Era só sair, andar o quê? Acho que 50 metros na calçada do batalhão. A igrejinha assim, no lado. A igreja pequenininha. Aí um dia, falei, vou lá hoje. Aí fiquei com ele 14 anos. 14 anos. Né? Fui consagrado pastor com ele, né? Fui encaminhado lá para Bertioga, para tomar conta da igreja de Bertioga. Voltamos. Depois eu saí da igreja do pastor Jorge. Ficamos 2 anos afastados, afastados assim, em outro ministério. Aí depois voltamos com ele. Aí foi quase um tempo assim que nós viemos para Santo Antônio da Platina. Uhum. E voltando a falar um pouquinho da Shirley, né? Você disse que dentro de 1 ano vocês namoraram, noivaram e se casaram, né? Isso. Conta pra gente como que você conheceu a Shirley. Foi muito legal, porque, que eu te falei, a gente sempre fez um bico, né? E aí em 2003, um colega meu chegou e falou assim, você não quer fazer um bico? E eu tava precisando fazer um bico, né? Falei, quero sim, é lá no mercado tal. Falei, então eu vou lá. Aí, quem que trabalhava lá nesse mercado lá? De segurança. Fiscal de loja, né? Bonitona lá. Aí, cheguei lá, tal. Inclusive, acho que foi a primeira pessoa que eu conversei com ela, que eu perguntei, porque tinha um outro amigo meu, pastor Nelson, que trabalhava lá também. Só que ele era do dia ao contrário, ia fazer um dia sim, um dia não lá, né? Umas horinhas lá. E aí eu perguntei para ela, o pastor, né, o Nelson tá por aí? Ela falou, não, ele tá no outro dia. Ela falou, não, é que eu tô começando e tal. Aí me apresentei lá, né? E aí começamos a trabalhar. Aí foi indo. Aí começamos a namorar. Já na metade desse ano que eu comecei a trabalhar lá, em julho, né? E eu falo para ela sempre, é 4 de julho porque é a independência dos Estados Unidos. Então não tem, né? Não tem como esquecer. Aí a gente começou a namorar, aí foi em setembro de 2005 a gente casou. Rápido assim. Olha só. E Sem vocês têm filhos? Temos 2 filhos, o Samuel e a Sara, os dois lindos. Qual a idade deles? O Samuel tá com 15 e a Sara com 14. Vai fazer 14. Aliás, o Samuel com 16 e a Sara vai fazer 15. Tá lá, os dois bonitão. E o Samuel, tem alguma inclinação para abraçar a carreira militar como você ou não, Laura? Ney, vou te falar, eu acho que não, viu? Não? Eu não acho manifestou que não. ainda o desejo? Não. Se tiver o desejo, está bem guardadinho no fundo do coração lá, mas até agora não. Eu acho que essa juventude de hoje está mais inclinada para tecnologia, esses negócios assim, né? Então, eu acho que vai por esse lado aí. Vamos aguardar, né? Ô, Lauro, conta pra gente aqui um fato marcante na sua caminhada com Deus. Algo que não saiu da sua mente desde que aconteceu. Teve alguma situação assim que te marcou? Ney, vou te falar, teve e ela até é engraçada. Porque assim, então eu comecei a frequentar essa igreja e na noite do batismo, teve uma... Vou começar lá, um pouquinho lá atrás. Eu trabalhava à noite com um amigo meu e a gente trabalhava à noite, patrulhando as ruas assim, de Ferraz, devagarzinho, né? E a gente sempre passava perto de onde tinha os pontos de tráfico, né? Para espantar, né? Para evitar de o pessoal comprar, né? E uma vez, uma noite, a gente passou no lugar, a famosa biqueira que fala, né? E tinha uma galerinha lá. Então nós desembarcamos e vamos abordar, tal, aquele jeito todo, né? E teve um rapaz que saiu correndo num beco assim, sabe? Acho que de uns 2, 3 metros e um beco comprido. Eu deixei meu amigo lá e fui atrás desse rapaz. E eu pensei assim, falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um tiro nesse cara aqui, né? E cheguei até a puxar a arma, tudo. Falei, não, ele tá lá longe, deixa, vai. E porque, até pelo fato de ser eu me expus, porque eu tava sem cobertura, sem nada, um corredor assim. Eu não tava vendo, mas se tivesse alguém no fundo do corredor, com certeza, né? Mas enfim, ele correu, deixei e falei, deixa eu voltar para trás. Aí voltei. Aí, passa o tempo,
No dia do meu batismo, chega lá um rapaz e bate no meu ombro assim, você é o Cabo Lauro? Falei, sou eu mesmo, por quê? O senhor não lembra de mim não, né? Falei, vou ser sincero, eu não lembro de você não. O senhor lembra uma situação assim, lá atrás, um tempo, que a viatura foi lá na biqueira e um cara saiu correndo? Falei, lembra, o cara que saiu correndo... Ele falou assim, o cara que saiu correndo sou eu. Ele falou, então eu sou o William e tal, então aquela noite era eu. Eu falei, então você tem que agradecer a Deus mesmo, hein? E ele converteu, então, se converteu o William. Na mesma igreja e se batizamos junto. Nossa. No mesmo batismo. Depois, lógico, eu não sei o que aconteceu, ele tomou um outro caminho, né? Mas eu achei assim, eu falei, Aí depois o pastor até falou, eu vou contar essa história aqui porque é interessante. Aí ele falou, Laura, isso... E ele estava nessa situação e o pessoal deu risada, né, na igreja. Mas eu achei demais, demais. Quer dizer, você tinha ali um procedimento padrão que não era o mais recomendado, mas em legítima defesa e por precaução você teria que assumir aquele protocolo, né? De proteger a sua vida e evitar que ele colocasse em risco uma outra vida estando armado. Mas ao invés de seguir o protocolo, você resolveu seguir a voz de Deus. E voltar para trás. E voltei para trás. E aí deu no que deu. Aí teve outras situações, né? Nossa, pessoa endemoniada. Endemoniada enquanto você estava fazendo o trabalho? Você atender a ocorrência, chegar lá, se deparar com uma pessoa endemoniada. E aí, o que vocês faziam? O colega não era assim meio... não acreditava. Eu tinha que fazer minha parte. Mesmo que seja em voz baixa, colocar a mão lá e expulsar, clamar a Deus. Ixi, não foi uma nem duas também. Você entendeu? Eu deparei com situações assim. E houve libertação? Sim. Pelo menos, depois eu não acompanhei, né? Mas a pessoa, você vê que se transforma, volta ao normal, né? E segue o caminho. E você quer ver um exemplo mais que eu vou te dar? Quando eu trabalhava em Suzano, um rapaz estava sentado no viaduto, ia se jogar no viaduto alto lá de Suzano. E chegou umas 4, 5 viaturas e fecha o trânsito, tal. E ninguém tomou a frente, assim, com medo, sabe, de chegar e assustar o rapaz e ele pular. Aí eu falei, agora é comigo, senhor. E eu cheguei, fui devagarinho, aí conversei com ele, aí ele se abriu comigo, tá difícil, não consigo emprego, a mulher quer me deixar. E falei, não, mas a gente tem que ir para te ajudar. A gente não está aqui para te prejudicar. E fui conversando com ele, fui falando das coisas de Deus. Falei, não, mas Deus é maravilhoso. O que aconteceu? Esse rapaz falou, não, posso confiar no senhor? Eu falei, pode confiar. E vou fazer o seguinte, você entra aqui na viatura que eu te levo até a sua casa embora. Para não ter problema. Para você confiar em mim. Verdade mesmo? Eu falei, verdade. Aí ele veio e me abraçou. E a gente foi abraçado até a viatura. Aí na época estava até o capitão que comandava a companhia. Aí eu dei uma piscada assim para ele e falou, pode ir lá. Aí eu fui, esse rapaz morava um pouquinho assim, depois da divisa de outro município, mas eu fui. No dia seguinte, eu de folga, eu fui lá e visitei esse rapaz. E aí, como é que você tá? Obrigado por tudo, tá? A gente orou, chorou junto, né? Essa foi uma situação bem, bem bacana, sabe? Aí depois a gente seguiu o caminho, né? Ele também. Acredito que esteja bem. E qual que era a reação dos seus amigos policiais, vendo você orando, pregando a palavra ali para... Não, o pessoal aceitava. Aceitava, não tirava assim barato, não. É aquela situação, né, Renato? O pessoal não crê, mas crê, sabe? Não faz, mas quando vê alguém fazendo, crê, você entendeu? É mais ou menos isso. E tem um que a gente fala sempre... um amigão meu mesmo, que a gente tem um vínculo muito forte, apesar de a gente não se ver há um tempo, mas a gente é amigão. Um tempo atrás ele me visitou aqui, se batizou, fez questão, primeira coisa da conversa, Laura, eu me batizei. Falei, show de bola, né? Porque era uma pessoa assim, bem sossegada, não queria saber das coisas de Deus, né? E a primeira vez que
E a primeira coisa que ele falou para mim quando ele veio me visitar, me batizei. Falei, vamos dar um abraço aqui. E um irmãozão que eu tenho lá em São Paulo. Lá. Show de bola. E hoje, quais são as atividades que você faz nesse tempo que você está agora aposentado da polícia, está cuidando da família? O que você tem feito nos últimos tempos? Como é que é a sua rotina do dia a dia? Então, aposentado, né? Depois dos 30 anos, que nem eu falei, né? Aí, mas teve um quê a mais que forçou a gente vir aqui para Santo Antônio. Porque não é segredo para ninguém, né, Ney, Renata? Que São Paulo não tá fácil, que nem a gente vê nos noticiários, né? A violência lá tá assim, parece que perdeu o freio, né? E eu tive alguns problemas lá em São Paulo, mesmo depois de aposentado, tá? Tive 2 problemas, tentativa de assalto na porta de casa, eu cheguei até a trocar tiro, né, no portão de casa. E aí, como a gente já conhecia aqui Santo Antônio de visitar, a minha sogra é daqui. Então, e uma vez ela veio para passear, aí eu tava de férias e falei assim pra Shirley, ô Shirley, vamos lá buscar sua mãe, a gente já conhece a cidade lá, vamos passear, né? A gente faz um passeio lá. E ainda eu brinquei e falei assim pra ela, que cidade gostosa de morar, né? Tranquila, calma, né? Mas aí não deu outro. Aposentou. Depois de aposentei, depois de aposentado, passou o quê? 3, 4 anos, falei, vamos para Santo Antônio. E estamos aqui. Aí chegamos aqui, a gente foi lá para a igreja presbiteriana, né? A princípio a gente estava procurando igreja, né, para congregar, mas a gente já estava assim com o coração voltado para teologia reformada, né? Igreja histórica. E aí a gente foi uma vez na presbiteriana, a gente assistiu um culto, mas aí a gente foi na metodista também, a gente foi na igreja, na IPI, aí ficamos um tempinho sem ir, aí voltamos para a presbiteriana. Estamos lá até hoje, vai completar 5 anos que nós estamos lá. E nesse período já fui eleito presbítero e estamos aí ajudando aí, a igreja, aí, ajudando o pastor, e vamos que vamos. Acho que você já comentou com a gente que você gosta de natureza, campo, essa coisa e tal, chácara, sítio. Gosto, né? Gosto, animais. É seu sonho de consumo um dia se mudar para uma chácara? Sim. Quando a gente veio para cá, a gente morou numa chácara, né? Pena que não... A gente ficou 5 anos nessa chácara, né? Mas aí teve um probleminha lá de água e não resolvia, sabe? Aí falei... Aí não vai dar, né? Porque eu tento resolver, não consigo, pagando um absurdo de água. Aí eu saí e fui morar na casa na cidade. Porém, o sonho é a chacrinha. Tanto é que eu já comprei um cantinho aí, né? Estamos lá fazendo devagarinho, né? Uma chacrinha. E a minha vontade é fruta direto do pé, né? Os bichinhos, a gente gosta de... Eu e a Sheila, a gente gosta de ganso, por incrível que pareça, eu gosto de peru, galinha, gosto, sabe? Cachorro. Para você ter uma ideia, quando a gente vai pro rancho lá e volta, às vezes a gente vê raposa passando na frente do carro assim, eu fico maravilhado. Canarinho da terra, nossa, eu sou fã dos canarinhos da terra, e lá tem demais, Então a Shirley te acompanha nesse sonho, é o mesmo dela? Sim. Ela também gosta de natureza, animais, tudo? Gosta e me ajuda e coloca a mão na massa lá. Que bacana. Você tem que levantar a mão pro céu, porque não é toda mulher que gosta disso. Não, agradeço. A Shirley é minha parceira, ela é o presente de Deus, sempre falo isso pra ela. Ela é meu presente de Deus pra minha vida. Porque tem mulher, quando o cara fala que vou pro rancho, vou pescar, vou fazer qualquer coisa, ela já torce o nariz, né? Mas se ela não for pescar comigo, eu tenho uma parceira, que é a mãe dela. A mãe dela? A sogra gosta. E lá tem o rio para pescar, então leva a sogra comigo aí. Do jeito que você tá falando, você se dá bem com a sua sogra, então. Sim, muito gente boa. Nossa, já ajudou muita gente. Gosto muito dela. Gosto muito. E o detalhe, o pai dela também, quando a gente estava em Bertioga, ele era diácono nosso lá. Uma conversão assim também fantástica. O Totti, muito gente boa. Não está mais com a gente aqui, mas também era uma pessoa assim fantástica.
E a sogra é minha parceira. E em breve, na hora de terminar o rancho lá, minha parceira de pesca. Bacana. Seus sonhos, Lauro? Meu sonho? Quero ver meus filhos. Eu tenho mais outros 3 filhos, né? Que já estão encaminhados, né? Graças a Deus. E esses 2 aqui bem encaminhados também. E ver meus netos também. Bem encaminhados também. Você gosta de criança pequena? Gosto. É. Quando tem 2 netas que elas sempre vêm aqui, né? Nossa, aí vou pra lá, vou pra cá. É bom demais, é bom demais. Curtir a netaiada. Tem uma foto que eu tirei em São Paulo, que tá toda assim a minha família, os 5 filhos, né? E os 8 netos. Nossa, amo. Netaiada pra mim é os filhos. Em especial o Samuel e a Sara, né? Que agora estão. Porque os outros 3 eu não tive assim tanto, né? Por causa de trabalhar, os bicos, que eu te falei. Mas o Samuel e a Sara agora é meus parceiros, né? Pra tudo. Ô, Lauro, você disse que se afastou, né? Por um período da igreja. Sim, fiquei. Depois acabou voltando, né? Isso. E foi nesse período que você conheceu a Shirley, a sua esposa? Foi nessa época. Lembra que eu falei, né, do mercado, que ela trabalhava lá? Então, quando eu fui trabalhar nesse mercado, fazer esse serviço extra, né, eu a conheci. E aí depois, futuramente, a gente quase começou a namorar, né, porque ela estava firme na igreja. Mas você E eu estava afastado, né? E a Shirley, ela é uma mulher assim de personalidade. Você entendeu? Se ela falar que é não e acabou, né? E com certeza, se eu não tivesse voltado para a igreja, eu não estaria com ela hoje. Mas teve um detalhe técnico aí nessa minha volta, né? Porque eu falei do Nelson, né? Pastor Nelson. Ele é um cara muito bacana, é meu amigo, também é policial militar, aposentado. E ele era o encarregado, vamos dizer assim, daquele lugar que eu estava fazendo esse serviço extra. E um dia, eu estava lá, de manhã, e eu tô lá no sol, assim, estava meio frio, me esquentando no sol, e eu olho no portão, assim, o portão era uns 20, 30 metros, e eu vi o Nelson chegando lá. Você acredita que quando eu olhei para ele, as minhas costas arrepiou? Falei, meu Deus do céu, o que tem agora? O que vai acontecer aí agora? Porque eu sabia que ele pastor da igreja, estava firme. Falei, meu Deus. Aí ele veio olhando assim para mim, caminhando, vindo devagarzinho. Ele fala bem assim, né? Eu até tiro um sarro dele, né? Deus mandou eu vir falar com você, meu irmão. Não, e quando ele falou assim, eu arrepiei. Falei, então, se Deus que mandou, pode falar, né? Aí ele falou, não, você vai voltar para a igreja e não deu outra, né? Aí eu acabei voltando, né? Porque isso aí foi mais ou menos também na época que eu conheci o Jorge. Então, quer dizer, casou tudo, foi como uma engrenagem, né? O namoro com a Shirley, eu voltar para a igreja, eu conheci o Jorge, que era pastor, fazendo a segurança lá do lugar com outro pastor, e ele vinha me dar essa palavra direcionada para mim. Eu achei isso sensacional, né? Apesar do arrepio, né? Na coluna, né? E aí foi onde eu falei, não, eu vou voltar sim, eu vou voltar. E foi quando aí aconteceu de eu ir trabalhar com o Jorge. E eu ir, né, ir visitar aquela igreja, né? Quer dizer, casou tudo ali, né? Porque senão eu não ia estar com a Shirley, né? Então eu falei, então deixa eu voltar rapidinho para a igreja, né? Porque a gente já estava em vias de namorar, né? Mas foi uma situação muito bacana, sabe? Eu lembro com muito carinho dessa situação, porque foi um pessoal que torceu por mim, né? Sabe? Lógico que Deus quer, né? Quando Deus quer, não tem quem impeça, né? Então eu vejo assim que Deus ele usou
os meios e as pessoas, né? Sim. O lugar, o serviço extra, né? O Nelson, o Jorge. Então foi uma situação, sabe? Foi um quebra-cabeça que Deus montou e deu certo. E estamos aí até hoje, graças a Deus. Graças à glória de Deus, a gente está aí até hoje. Foi sensacional, show de bola. Laura, a gente quer muito agradecer você pela sua participação, por você estar aqui contando um pouquinho, né, da sua história pra gente. A gente quer agradecer você. E tem uma lembrança aqui do nosso podcast para você. Legal, obrigado. A canequinha personalizada. Tá. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Ney, Renato, da gente estar participando aqui. E estou me dispondo aqui. A hora que quiser, a gente vai ter mais um papo aqui, porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte, Sim, viu? Tem muita água. E estou à disposição. A hora que vocês quiserem, só chamar. Obrigada. Tá bom? Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado, Lauro. Obrigado, Renata. E a gente fica feliz de poder ter histórias como a sua, de pessoas que realmente estão na presença de Deus. Amém. E dando a sua contribuição para o reino de Deus. Amém. Tá bom? Deus. Tá bom. Leva o nosso abraço para Shirley, para os meninos, né? E que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também e sucesso para vocês. E assim nós vamos finalizando mais um podcast Jesus me defenda. Um abraço, pessoal, e até a próxima.